Agora vamos resolver o exercício 2.42 do polígrafo. A figura 2.42 mostra o corte transversal de uma comporta que apresenta massa igual a 363 kg. Observem que há uma diferença entre este exercício 2.42 com relação ao exercício 2.41, onde não era considerado o peso ou a massa da comporta. Agora vamos precisar considerar nosso equilíbrio de forças. Observe que a comporta é articulada, aqui tem uma articulação, e que está imobilizada por um cabo. Então, este aqui é a comporta, e este aqui é um cabo que pode ser de metal, tá? É aço, normalmente os cabos são de aço, né? E aqui temos o nível do reservatório, é o nível que contém a água. A largura e o comprimento da placa são 1.2 e 2.4. Então, a largura é aquela medida perpendicular a este papel, ou a este vídeo, no caso da tela desse computador, tá? Seria perpendicular, é a parte que não estou conseguindo ver. Mas o comprimento da placa é 2.4, então ele está se referindo a este comprimento. A placa, a comporta, tem 2.4 metros. Sabendo que o atrito na articulação é desprezível, aqui, determina a tensão no cabo. Então, tenho que achar a tensão neste cabo. Para isso, então, seguindo a mesma metodologia, tenho que coletar os dados de entrada, tenho que determinar quais são meus dados de saída, minhas hipóteses e a equação base. Os dados de entrada são aqueles que já estão mencionados no problema. Massa da comporta é 363 kg. Comprimento 1 é este comprimento aqui, 2.4. Comprimento 2 é o comprimento da comporta que está preenchida com água. Observe que a comporta é muito maior do que o nível do reservatório, o nível de água do reservatório, tá? A comporta tem L1, mas ela está preenchida apenas até L2. É isso que está querendo falar. O ângulo da comporta com a horizontal é 60 graus. O peso específico de água, como sempre, é um valor padrão conhecido em condições de temperatura e pressão normal, uma atmosfera e 20 graus, é sempre este aqui, né? 9.810 newtons por metro cúbico. Os dados de saída é a tensão na corda, esta tensão no cabo ou na corda, tá? Temos que encontrar qual seria a tensão na corda. As hipóteses, fluidos em repouso, e a equação base também é a equação do momento. Eu vou assumir que o ponto na articulação é o A, e não está aqui, mas eu assumir que aqui tem ponto A. E o sentido anti-horário é o sentido positivo dos momentos. Então, se minha força produz um momento em sentido anti-horário, seria um momento positivo. Se produzir um momento no sentido anti-horário, seria um momento negativo, tá? É isso que eu vou seguir. O diagrama de corpo livre agora é um pouquinho diferente. Eu quero que você olhe o diagrama de corpo livre que eu acabei de desenhar e preste bastante atenção nos detalhes. Eu coloquei as forças de cor vermelho e as setas verdes são dimensões. Os azuis indicam os pontos conhecidos neste caso. Tá? Os pontos, por exemplo, C1 é exatamente o centro da comporta. Então, o C1 seria um centroide, né? Seria um centroide da comporta. Por que eu desenhei este centroide? Porque é aqui onde passa o peso da comporta. Aqui esta comporta tem massa, então tem um peso. Se tem um peso, tem uma força que eu devo desenhar aqui. Então, este peso aqui passa exatamente por este centroide, o centro da comporta. Mas por que tinha aqui este C2? Este C2 é também outro centroide. Mas é diferente do C1 porque este C2 é o centroide da comporta que está submersa. Observem que parte da comporta está fora da superfície, está fora da água. Parte da comporta, esta região aqui, está fora da água. Então, o C2 é o centroide da parte submersa da comporta. E o C1 seria o centroide de toda a comporta. Tá bom? E aqui também temos o centro de pressão. O centro de pressão seria o ponto por onde passa a resultante. Tá? E o afastamento entre a força resultante ou o centro de pressão e o centroide da comporta submersa seria o YRC. Tá? O YC é também essa distância traça uma perpendicular à comporta, tá? Aqui, esta linha tracejada é uma perpendicular à comporta.
E essa distância até o centro de gravidade da comporta seria o YC. Não vai traçar YC daqui de cima não, tá? Porque esta parte está para fora, não está com água. Só traça o YC da parte submersa. É importante, mesma coisa para o HC. Não pega o HC de toda essa até o ponto do cabo, não. Pega o HC apenas da interface água-ar, da parte que está submersa. Então esse HC seria a altura da superfície até o centro de gravidade da parte submersa da comporta. Tem que prestar atenção. Aqui temos então L2, temos L1. Nas forças, eu desenhei aqui o peso que passa pelo centro de gravidade 1. A tensão no cabo, observem que a tensão no cabo está na horizontal. Ele tem um ângulo diferente, um ângulo θ da horizontal. Temos também as forças, as reações na articulação. Então, aqui tem articulação, então são forças de reação. Tá? São reações da articulação, sempre uma vertical e uma horizontal. Sempre que tem uma articulação, tem forças de reação. E sempre tem duas. Uma na horizontal e outra na vertical. Tá? A resultante, obviamente, seguiria em uma força, sim, uma força resultante, que tem a direção da comporta. Tá? Mas nesse caso, é preciso das componentes. Obviamente, o valor de AX e de AY, quando eu aplicar a equação de momentos, estas forças vão virar zero. Porque não é que não existe. Na verdade, a distância é nula, né? Distância de A ponto A é zero. Não tem distância. Estas forças passam pelo ponto de aplicação do momento. Tá? O momento é com relação a A. Então tá. Quando eu aplico a equação de momentos, eu estou mostrando aqui dois diagramas. Tá? Este triângulo corresponde a este triângulo que estou formando aqui. Olha só. A comporta, tensão, e exatamente aqui, por onde passa a vertical, uma força vertical, ponto A, é esse triângulo que eu estou desenhando. Tá? Por que estou desenhando este triângulo? E eu vou explicar. Esta distância seria L1, esta distância vertical seria xt, e aqui seria a minha tensão. Né? Para a equação de momentos, eu vou precisar encontrar o quê? Para a equação de momentos, eu vou precisar de várias componentes. Observem que a força resultante é perpendicular à comporta, mas o peso não é perpendicular à comporta. A tensão na corda não é perpendicular à comporta, eles têm um certo ângulo. Então, tem duas formas de fazer o balanço de momentos neste problema. Ou eu encontro a componente em X ou em Y deste peso, e também encontro a componente a tensão, né? São uma componente perpendicular à comporta. Aqui seria então, se este for meu eixo Y, seria um TY para cima. Se este for meu eixo Y, então seria o WY para baixo. E assim eu pego todas as componentes na direção Y, né? Numa direção só. Ou então eu faço isso que eu estou fazendo aqui. Eu acho, para mim, do meu ponto de vista, isso para mim é muito mais simples. Tá? Eu simplesmente consigo imaginar o triângulo, dependendo da direção da força, essa tensão que passa por aqui, pega uma vertical, e esta distância é a que eu vou pegar. Provavelmente pode ser um pouquinho complicado se é a primeira vez que tu vê esse tipo de procedimento. Mas conforme tu vai praticando, tu vai ver que não é difícil. É mais fácil do que pegar as componentes. É mais fácil do que pegar as componentes, pelo menos para mim. Tá? Então, se você acha que é melhor pegar as componentes, tu pode resolver a equação de balanço de momentos utilizando as componentes que eu te falei, tá? Pegar a componente WY, que é uma força para baixo, WY, e pegar uma componente TY, que é uma forcinha para cima. Aí tu pode fazer o balanço de momentos com todas as forças estando na mesma direção, tá? Se não estão na mesma direção, você não pode fazer. Mas com as forças, tomando a mesma direção original das forças, T neste caso para cá e W para baixo, eu posso apenas colocar as dimensões, as distâncias que elas estão compartilhando e colocar diretamente na equação de balanço de momentos. Olha só, xt é a distância de aqui a aqui, xt. Esta distância aqui, xt. Eu diria que essa distância referencial ao momento por onde passa a força T, tá? Com relação ao ponto A. Esta distância aqui.
Fazendo a mesma analogia, então, o peso, estou prolongando a direção do peso, ó. Aqui chegou neste pontinho, aqui traço uma horizontal, e esta distância de aqui a aqui, por onde passou esta vertical, é XW. Eu coloquei o subíndice W para indicar que é o peso, e eu coloquei o subíndice T para indicar que é a tensão, tá? Então, fazendo isto, o que eu tenho? Esta distância L1 sobre 2, tá? Que aqui é a metade do L1. E esta distância é XW. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber qual é a posição, essa posição XW, esta distância daqui a aqui, tá? Para poder aplicar a equação de momento. E no caso de xt, esta distância aqui seria L1 seno de θ. Isto se resolve através de trigonometria, tá? Seno de um ângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, tá bom? Para que você está fazendo isso? Calma, chegamos lá. Então eu tenho aqui a equação de momento, tá? Eu tenho aqui a equação de momento. Estas forças estão produzindo um momento nulo com relação ao ponto A. Esta força é perpendicular à comporta, então não tenho que me preocupar por encontrar uma componente ou fazer aquela toda bagunça dos triângulos que acabei de mostrar. Então, a única coisa que tenho que me preocupar é a distância. A distância é esta distância aqui, ó, de aqui a aqui. Olhando bem a figura, esta distância pode ser expressa como esta distância aqui menos o YRC, não é verdade? Ele 2 sobre 2 menos YRC. Então é o que eu coloquei aqui. Porque momento é força vezes distância. E coloquei negativo porque este momento está produzindo um momento no sentido horário e eu coloquei meu sentido anti-horário como positivo. Então o horário seria o negativo. O peso está produzindo também um momento anti-horário, perdão, um momento horário. Então o horário seria negativo, coloquei negativo aqui. A força seria o peso. E a distância? A distância é aquele, então, XW, aquela distância aqui. Então, essa distância, para poder fazer a balança de momento. Tá? Se não, o equivalente seria colocar o WX, né? O WX, ou o W vezes aquele cosseno de θ, tá? Que seria a componente WX, né? Que seria a componente WX. A tensão na corda, por outro lado, está produzindo um momento positivo, tá? Momento positivo, momento sentido anti-horário, positivo. Então eu coloquei mais aqui. O valor da força é T e a distância seria xt. Seria esta distância vertical aqui. Então assim eu me evito ter que colocar as componentes de W e a componente de T em relação ao eixo Y, né? Eu simplesmente coloco esses valores e depois, usando os triângulos, já tenho quanto vale xt e tenho quanto vale xw. Agora o FR é a equação da hidrostática, né? A equação da força hidrostática em superfícies planas. Gama, a altura ao teu centroide e A. O HC é esta distância aqui. E A é a área. Observem que a área é esta área aqui, tá? Esta área aqui. Não é a área total, não é L1 vezes B, é L2 vezes B. Então, a altura até o centroide, que seria daqui até o centroide, por onde passa o centroide 2, é igual, você passa aí uma trigonometria, né? Este aqui seria um triângulo. Faz o que um triangulinho aqui, ó. Se tu quer saber de onde que aparece este aqui, coloca um triângulo aqui, traça uma reta e depois bota uma outra perpendicular a essa reta. Aí bota aqui o θ e aqui seria a distância que tu quer, né? HC. E esta distância daqui a daqui, o que é? É o YC, tá? O YC também é igual a L2 sobre 2, não é verdade? O YC não vai até a metade. E a metade de quem? De L2 sobre 2? Então, é isso mesmo. Aí tu consegue achar HC. HC é este valor aqui. Então, a área, como tinha informado, é a parte da comporta submersa. Não vai colocar toda essa comprimento L1, não. Então, a área é o comprimento da parte submersa vezes a largura perpendicular ao quadro, ou a superfície do papel, ou a superfície da tua tela, neste caso.
A força resultante, substituindo este valor aqui e este valor aqui na equação principal, eu tenho que a força resultante vale isto aqui, tá? Em função de variáveis. Onde todas estas variáveis são conhecidas. São conhecidas. Para YRC também eu faço a mesma coisa. Faço a mesma coisa. YRC é função do momento de inércia, do YC e da área. O momento de inércia, se você procura lá na tabela, para superfícies retangulares, seria igual a B, que é a profundidade, né, que não dá para ver, vezes o comprimento que está em contato com o fluido. O comprimento este aqui, né, L2, ao cubo, né, dividido por 12. O YC, a gente já sabe, eu falei, o YC seria a metade de L2. O L2 é a parte submersa, então o YC seria essa distância inclinada, que é muito diferente desse HC, que HC é sempre vertical, tá? É sempre na vertical. Então, eu posso encontrar uma expressão em forma de variáveis para YRC. Então, esta distância aqui, do centro de pressão até o centroide 2, vale L2 sobre 6. Esta distância aqui. O peso dá para ser encontrado, a massa vezes a gravidade, onde a massa já é um valor dado do problema, a gravidade é 9,81, né? Um valor constante, universal. O XW pode ser pego lá dos triângulos no slide anterior, o XW eu somente copiei aqui de novo. E o XT também eu copiei aqui de novo, tá? Já é um valor que pode ser encontrado utilizando trigonometria, em triângulos. Então tenho estes valores aqui, acabei de encontrar, posso substituir na equação de momento. Mas antes de substituir na equação de momento, eu vou deixar isolado o valor da tensão na corda, porque eu já conheço este e este aqui. Eu vou deixar T em função de todas essas variáveis. Para isso eu vou colocar este termo e este termo para o outro lado. E vou passar XT para dividir. É exatamente isso que eu quis dizer, tá? Coloquei T sozinho. Agora eu vou substituir FDR, YRC, W, XW, XT. Se eu fizer isso, eu vou encontrar que T, em função de variáveis conhecidas, é isto aqui, gama B L2 ao cubo, dividido por 6L1 mais MG 2 tangente de θ. Observem que todos estes valores possuem valores conhecidos. Todas estas variáveis possuem valores conhecidos. Se tu quer achar T em valores numéricos, pode achar. T em valor numérico dá 5.795,641 newtons. Tu pode conferir essa resposta junto com a resposta que está no polígrafo, tá? No polígrafo tem as respostas para todos os exercícios que estão sendo apresentados aqui nestas aulas, tá bom?